Não é uma decisão fácil de ser tomada. Você nunca espera que vai acontecer uma coisa assim na sua vida. Você acha que só acontece na casa dos outros. É um momento que a família está passando por uma dor muito grande, que está perdendo o seu ente querido. E daí vem a possibilidade de você ajudar várias pessoas. Só que nem todos conseguem nesse momento de dor. Toda cirurgia tem um risco, né? E o risco de a córnea não ser aceita pelo meu organismo, né? De haver uma rejeição. Então, assim, lógico, o medo sempre existiu. Se não fosse essa família, os pais deles terem liberado, eu era uma pessoa morta, né? A gente sabe que existem problemas emocionais, problemas religiosos, tem muita gente que se apega a isso, mas a gente tem que entender que tem muita gente precisando, muita gente na fila que tem uma expectativa de vida muito boa se fizer o transplante. Ele tinha 24 anos de idade, ele foi atropelado aqui em frente de casa, deu uma meia hora, ele entrou em coma. Aí disso foi para UTI e não teve reações, só que ele não voltou do coma. Quando para de funcionar o cérebro acima do tronco encefálico, a gente chama de morte encefálica. No caso de uma morte encefálica, que é quando o cérebro deixa de funcionar, é impossível retornar à vida. A gente consegue manter artificialmente o corpo, manter o coração, o rim funcionando, mas não tendo o cérebro, você não consegue mais fazer essa pessoa voltar à sua atividade normal. Depois da parte clínica, você faz alguns testes nele. Você pode fazer uma angiografia cerebral, o contraste não vai entrar dentro do cérebro. Você vai examinar a pupila dele, elas estão dilatadas. Você faz um estímulo nele, ele não reage. Não é uma decisão fácil de ser tomada. Jamais vai ser uma decisão fácil de ser tomada, é uma decisão muito complicada. Quando eu cheguei no Dr. Paulo, ele falou, podemos colocar um marca-passo, mas não vai ser a solução. A solução tua é transplante. O paciente tem uma melhora muito grande, muito grande. É muito gratificante o transplante pelo fato de você ver o paciente melhorar do jeito que ele entrou e do jeito que ele sai da cirurgia. Quando chegou aquela notícia, para nós foi uma alegria, né? Até ele estava com medo de fazer, mas a família estava tudo contente, esperando, né? E ficaram tudo contentes. Nossa, felicidade de ter conseguido logo, né? E não nada ter acontecido. Eu, assim, me sinto melhor agora. Agradeço a Deus por estar vivo, né? E foi um paciente que teve uma evolução muito boa, foi uma cirurgia muito boa. Foi muito rápida, ele também teve um tempo, 4 horas e pouco de cirurgia, 4 horas e meia. Depois que eu fiz o transplante, eu tive uma rejeição, né? Depois de 6 meses. Me acabava esquecendo de tomar o remédio lá, não sei quantas vezes, umas 3, 4 vezes, e deu rejeição. Todo dia que a gente entra no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia, qualquer que seja ela, troca de válvula, ponte safena ou qualquer tipo dessa cirurgia, você tem um risco em que você pode perder o paciente. Eu hoje estou aqui por causa de uma doação, né? Senão eu já não estava mais nesse mundo, né?
As pessoas tiveram uma chance e ele também teve uma chance de poder viver um pouquinho mais através dos órgãos dele. Não é fácil, mas é compensador. Por que deixar que um órgão se perca lá para debaixo da terra, se você pode dar um pouquinho a mais de vida ou de esperança para alguém, né? Houve um momento da minha vida que eu descobri que tinha o ceratocone. O ceratocone é uma ectasia da córnea. É uma doença da córnea, que é essa parte transparente do olho, em que ela perde o formato esférico. Ela cria como se fosse uma barriguinha, tá? Uma protrusão da córnea. Quando nós temos essa barriguinha, nós temos 2, 3, 4 focos de luzes, o que impede que o paciente tenha uma visão nítida. Para dirigir à noite era super difícil, bem complicado. Leituras, eu até conseguia fazer a leitura, mas depois a dor de cabeça, o computador. E o ceratocone, cada vez você vai perdendo mais a visão, né? O tratamento do ceratocone é com lente ou, em últimos estágios, daí sim, com a troca daquela região que houve a ectasia, que houve a deformidade da córnea, para que ela volte a ter o formato esférico. A primeira cirurgia eu fiz em novembro de 2009 e a segunda em março de 2011. Um pouquinho depois de um ano eu fiz o segundo olho. Doutor de córneas pode ser qualquer pessoa que não tenha uma doença infecciosa ou um caso de neoplasia, de câncer, que contraindique a doação. Hoje eu consigo dirigir numa rodovia, né? Dirigir à noite tranquila, leituras, adoro ler, então hoje eu posso ler tranquilamente, leio uma tarde toda e não sinto dor de cabeça, né? Eu sempre digo assim que eu saí do céu ao inferno, né? Minha esposa, Simone Segalin, ela veio falecer há 1 ano e 7 meses. Após 7 dias de ter dado à luz, ter dado meu filho, Felipe, ela teve um aneurisma cerebral. O grande risco dessa doença é o sangramento e o extravasamento de sangue para o parênquima cerebral que circunda os vasos. Foi detectada a morte cefálica dela. A esperança sempre é aquela uma que volte, né? Que não esteja acontecendo isso, né? Eles não acreditam que o paciente está morto. Então, na verdade, eles têm uma certa dúvida com relação ao diagnóstico da morte cefálica. O teu coração está batendo realmente, mas é como se você estivesse decapitado. Uma média de 36 horas para o coração parar. Não vai retirar o órgão se houver possibilidade mínima dele estar vivo. Em absoluto, isso não existe. Existe uma legislação que pune, é crime. Então, somente se a família autorizar por escrito. Então, não precisa ter medo. A gente doou todos os órgãos dela, menos a pele a gente não conseguiu doar, mas os outros órgãos foram todos doados, né? E de uma forma que você sabe que está salvando vidas. Quem não doa órgãos não doa nada, né? A pessoa já, quem não é boa de coração não vai doar um coração, é mais ou menos isso que eu penso.
eu descobri o problema, eu fiquei 5 anos tratando. Só que já tinha uma lesão renal, foi gradativamente perdendo o rim. Comecei a me sentir mal, tinha muito mal-estar, falta de ar e fui procurar o que eu tinha. Depois de passar por 5 médicos, cheguei no nefrologista. Ele falou assim: olha, Renata, seus rins estão parados. A gente não sabe o porquê, a gente vai fazer exames, mas seus rins estão parados, você vai começar a hemodiálise. Aquilo foi um baque. Eu tinha 28 anos. Então eu fui, encarei 3 vezes por semana fazendo hemodiálise e a esperança era que o rim voltasse do nada a funcionar, mas não voltou. Quando a gente começa a fazer hemodiálise, a gente já vai para a fila automaticamente, exceto se tiver algum problema que impeça o transplante. Fiquei 1 ano e 9 meses fazendo hemodiálise e aos 16 anos eu fiz o primeiro transplante. Uma pessoa que está numa fase final de uma doença de rim, então fase terminal, precisa sobreviver através da hemodiálise, tá? Mas o melhor tratamento para essa pessoa é o transplante renal. Quando você foi detectado insuficiente renal, tua vida passa a ter uma rotina, 3 vezes por semana, 4 horas na máquina. Quando eu transplantei também, porque o rim não volta a funcionar, não começa a funcionar na hora, ele demora um pouco. E eu falava, não, cheguei até aqui, transplantei, esse rim é meu, ele vai funcionar. Pedi para todo mundo fazer exame, meu pai fez, minha mãe não pode fazer porque o sangue é diferente, mas meu pai fez, minhas irmãs fizeram, meu marido, e aí, graças a Deus, meu pai e minha irmã caçula deram compatibilidade. O transplante renal pode ser de doador vivo, doador parentado, né, alguém da família, ou fonte do cadáver, doador cadáver. Se meu pai não desse certo, minha irmã não desse certo, eu ia pedir para todos os primos, todos os amigos, vizinhos, enfim. Eu ia continuar até que aparecesse o meu rim. 1 mês depois eu tive rejeição, tive que tirar o rim, aí voltei para hemodiálise, fiquei mais 1 ano na fila de transplante e fazendo hemodiálise. E depois deste 1 ano que apareceu um rim por meio da central de transplante. A outra preocupação que as pessoas têm é a deformidade do seu ente querido. Olha, vai ficar, mas eu vou doar o globo ocular, mas daí vai ficar sem olho? Tá, eu vou doar o coração, mas daí vai ficar uma depressão no abdômen? Não. O globo ocular ele sai inteiro, mas no lugar é colocado um tecido de preenchimento e o olho é fechado. Então quem olhar a pessoa que doou não vai perceber que não existe o globo ocular ali dentro. Então esteticamente não há alterações no rosto. É lei entregar o cadáver, ou o ente querido, melhor dizendo, em condições para a família. Doar é um ato, sim, é um ato de bondade, um ato de caridade. E com certeza, se a pessoa é tão boa enquanto vida, ela gostaria de doar os seus órgãos pós-mortem. A doação de órgãos é um grande sinal de partilha de vida com aqueles que precisam. Nós estamos vivendo um corpo aqui na face da terra, mas o corpo é um pó, veio do pó e o pó voltará. O espírito vai para Deus. Então, se nós temos a oportunidade de quando nós vamos passar para a eternidade e nós podemos doarmos e dar uma sobrevida a alguém, porque é para que essa pessoa, e como nós cremos que a pessoa para encontrar a Cristo, para ter salvação, ela tem que ter vida,
Se você doar os seus órgãos, você vai dar uma sobrevida a uma pessoa para que ela possa encontrar com Cristo. Só doa quem também quer receber. E essa doação, ela pode ser muitas vezes a vida do seu filho, do seu marido, do seu pai, da sua mãe prolongado. Enquanto que, infelizmente, aquele que já se foi, ele pode continuar vivendo no corpo de outras pessoas. Eu acho que o amor tem que superar qualquer medo, ajudar o próximo. Me desculpe dizer, mas a ignorância de muitas pessoas, pode até ser questões religiosas, enfim, não vou entrar no mérito disso, né? Mas é ignorância sim, porque se fosse um filho seu, o que você faria? Ou um pai, ou uma irmã, né? Hoje sou eu, mas amanhã pode ser você, vai saber, né? Então, é uma questão de consciência, e não só por medo, mas por amor mesmo ao próximo. Se as pessoas pensassem isso antes e expressassem esse desejo para seus familiares, eles não se sentiriam tão constrangidos, eventualmente, por não saber a vontade de quem faleceu. E se as pessoas dissessem, eu quero doar, eu quero transferir, talvez fosse mais fácil todo o trâmite burocrático, numa hora tão dolorosa para todo mundo, né? É num papo informal que você acaba falando, mas eu sou doador de órgãos. Tá, mas você já avisou a sua família? Porque não adianta você querer doar e sua família não saber. É uma decisão que necessita-se de conversas em casa. Necessita-se de as famílias conversarem, porque se eu não soubesse o desejo do meu filho, teria sido muito mais complicado.